Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do programa Depois da Sessão aqui no YouTube do Cinemascope, onde eu, Bruno Tavares, e eu, Thaís Lourenço, comentamos aspectos do cinema mundial. Bom, esse já é o 4º episódio que a gente faz à distância porque ainda acreditamos que a pandemia do coronavírus nos impede de estar presentes fisicamente. Então, esse é o formato que nós encontramos para oferecer, e entregar essa programação de conteúdo que a gente tinha pensado para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a representação da morte no cinema. E para isso a gente escolheu sair um pouquinho desse eixo hollywoodiano. E aí a gente vai estudar de perto 3 cineastas e as suas vivências diferentes, suas visões diferentes sobre a morte. A gente vai falar um pouco sobre o Ingmar Bergman, da Suécia, sobre a Pichatpong Weerasethakul, da Tailândia, e sobre o Akira Kurosawa, do Japão. Vamos lá? A relação do ser humano com a morte sempre foi objeto de curiosidade e estudo. Enquanto para alguns é apenas uma etapa da vida que deve ser sentida e levada com naturalidade, para outros é o fim definitivo e dolorido. Comumente, enquadramos na primeira categoria as culturas com religiões orientais, e na segunda, culturas primordialmente ocidentais. O ser humano, único ser consciente da morte, lida com 2 concepções distintas dela: a própria morte, a consciência de que tudo tem um fim, e a morte do outro. Nascemos e enquanto crescemos, vamos distanciando nosso eu das outras pessoas, entendendo nossa individualidade e vivendo de forma egoísta e negacionista. A morte é, na grande maioria das culturas, um tabu. É como se fosse uma condição apenas do outro, e não intrínseca a todos os seres vivos. Vivemos, então, com o medo constante de morrer ou perder alguém querido. Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, todos nós somos céticos diante da nossa própria morte, e inconscientemente nos vemos imortais. Nossa cultura e religião ocidentais transformaram o ato de morrer em uma aberração, um ato que deve ser oculto e silenciado do cotidiano. Não falamos abertamente de morte com as crianças, os rituais fúnebres são rápidos e práticos, e muitas são as alternativas que as religiões buscam para consolar quem fica com a perda. Ela pode ser o que for: uma filosofia, uma religião, um mistério, um absurdo, um tabu, mas em qualquer cenário ela é uma realidade. Como diziam meus avós e meus pais, a única certeza que temos nessa vida é de que vamos morrer. Refletir sobre a morte pode fazer com que ela seja menos ameaçadora e mais, digamos, familiar. Mas por que falar da morte no cinema? Porque na 7ª arte podemos acessar as diferentes visões da morte pelo roteiro, pela cenografia, pela atuação, pela cor, entre tantos outros detalhes. Esse nome difícil de pronunciar é de um dos mais complexos diretores do cinema independente contemporâneo. A Pichatpong é tailandês, criado em Khon Kaen, na região nordeste do país. Foi licenciado em arquitetura pela Universidade de Khon Kaen e é mestre em belas artes pela School of the Art Institute de Chicago. Através de suas obras, o cineasta busca apresentar suas visões oníricas e budistas do mundo, em que plantas, animais, seres humanos e vidas passadas habitam o mesmo tempo e espaço. Em seus trabalhos, comumente contrata atores não profissionais e utiliza improvisação de diálogos, de forma a explorar e desafiar as fronteiras entre ficção e documentário. Vamos falar aqui de uma obra sua que talvez seja a mais conhecida, Tio Bon Me, que pode recordar suas vidas passadas. Vencedor da Palma de Ouro em 2010, o filme é inspirado em um relato verdadeiro de um livro publicado por um monge tailandês, sobre um homem que se diz capaz de transportar sua alma para diferentes animais e elementos da natureza. Em seu universo narrativo, entramos em contato com macacos fantasmas, bagres falantes e espíritos de forma muito natural, pois essas crenças fazem parte do folclore tailandês e são normalizadas na cultura do diretor. Sendo assim, o absurdo para o mundo ocidental, acostumado com produções Marvel, não é absurdo para seus espectadores conterrâneos. Nesta obra, a Pichatpong entrega uma reflexão serena sobre a morte. Nos pegamos pensando, o que é um fantasma afinal? Ele pode ser definido ou entendido como uma imagem de algo que era do passado, mas que se apresenta agora no presente. Uma imagem de ausência, de alguém que não está mais no mundo dos vivos. Enquanto imagem, pode ser considerada uma presença de uma ausência. O diretor nos apresenta uma reunião de família que aos poucos vai se transformando e sendo habitada por membros mortos e desaparecidos. O modo como as aparições acontecem para a obra é mais importante do que o porquê elas aparecem. O Weerasethakul nos apresenta situações com plena naturalidade, como um jantar qualquer em família, com parentes, bichos de estimação e histórias antigas. Tio Bon Me é a representação
e a afirmação da transformação de um poder, que faz com que toda destruição, toda morte, leve a um outro estado. O diretor usa os efeitos especiais para explorar toda a poesia dos movimentos engessados e das materializações dos personagens. Seus fantasmas não são apegados a lugares, como céu e inferno, mas às pessoas, aos que permanecem vivos. No filme, a Pichatapong lembra a todo tempo que o cinema é luz, ausência e presença de luz. Vemos sombras, vemos escuridões, vemos clarões. Assim é representada a morte. Ela não é escuridão, ela é tudo ao mesmo tempo. É o universo em movimento, em metamorfose em um mundo pleno de variedades e misteriosas dimensões que se intercambiam. Na sua obra, os mitos se misturam com a realidade para representar a relação folclórica com a ausência dos entes queridos. Temos pouco ou nenhum contato com a cultura japonesa. Por isso, quando assistimos aos filmes ou conhecemos seus ritos, é normal sentir um estranhamento. A cultura oriental, no geral, não tem a mesma visão de morte que a cultura ocidental cristã. A morte, para as culturas influenciadas pelo budismo, como os japoneses, chineses, indianos e tibetanos, é um rito alegre. No budismo, é possível que haja choro, como um nascimento e risos no falecimento. Para a mitologia e para a cultura oriental, a morte é um renascimento. Viver além dos 80 anos é um feito digno de celebração. Os familiares e amigos do falecido celebram muito mais a longevidade daquela pessoa que foi embora do que seu falecimento. Akira Kurosawa nasceu em Tóquio em 23 de março de 1910 e é considerado um dos diretores mais influentes e importantes do Japão. Sua carreira durou 50 anos e chegou a dirigir 30 filmes. Em 1989, foi premiado com o Oscar pelo conjunto da obra. Famoso por utilizar alegorias em muitos de seus trabalhos para debater assuntos complexos da sociedade, não deixou a morte de fora. Em Sonhos, uma de suas obras mais icônicas, a morte e o cortejo fúnebre são festejados. O filme conta com 8 histórias diferentes e, em seu último episódio, A Aldeia do Moinho, exibe o confronto entre a tradição, expressa nos ritos funerários do vilarejo, e a modernização, ocidentalizada, representada pelo viajante que assiste e estranha a cerimônia. Kurosawa nos mostra um diálogo de gerações que entram em conflito ao entrar em contato com a morte. Um senhor explica ao viajante sobre a honra em encontrar a morte após uma vasta e completa existência. Vemos um cortejo fúnebre alegre pelas ruas do povoado, com muitos instrumentos musicais, dança para espantar os maus espíritos em uma cerimônia que não exclui faixa etária nem gênero. Nessa cerimônia, vemos crianças e adultos que percorrem com alegria o cortejo, pois celebram a morte de uma das anciãs da aldeia, que morreu aos 99 anos. É claro que ao longo do tempo as tradições foram se modificando, pois o tempo muda tudo. Hoje em dia, especialmente nas grandes cidades, o Japão deixou de ter essa relação festiva e amigável com a morte para dar lugar a funerais automatizados e estéreis. Os corpos são limpos, trocados e colocados em caixões pelos funcionários das funerárias e hospitais, numa relação fria e distante, bem diferente da relação tratada por Kurosawa. O diretor Yojiro Takita retrata este processo em seu filme A Partida, uma obra que aborda a questão da indústria formada ao redor da morte. Para Kurosawa, no entanto, comemorar a morte é prestar uma homenagem à própria vida. Ingmar Bergman foi um diretor sueco nascido em 14 de julho de 1918 e falecido em 30 de julho de 2007. Bergman viveu 89 anos e completaria 102 anos este mês. Com 63 anos de carreira e 9 indicações ao Oscar, o cineasta buscou no tema da morte sua primeira e maior inquietude. Ele chegou a relatar que, em sua adolescência, ficou trancado no necrotério de um hospital com o cadáver de uma jovem, o que o provocou o desejo de tocar em suas genitais. Em 1953, quando realiza Mônica e o Desejo, levaria a ideia do toque como elemento essencial. Já em 1957, ano em que lança o Sétimo Selo, uma de suas maiores obras-primas, traz a morte como elemento central, tema que irá permear suas maiores reflexões ao longo da vida. Bergman é um mestre na manipulação da arte cinematográfica para representar o onírico, o subjetivo, o empírico, apresentando em tela a linguagem do inconsciente, iluminando angústias e aflições até hoje. Em O Sétimo Selo, ele nos apresenta a morte como fim inevitável. A morte pode ser temida, ser considerada em uma versão católica dos fatos, apenas uma etapa a cumprir para chegar aos céus, e pode ainda ser um lembrete e um incentivo para aproveitar os prazeres mundanos. Apesar das diferentes reações diante dela, é inegável dizer que ninguém escapa. Ela é, portanto, ao mesmo tempo tragédia, portal para a vida eterna e motivação para viver a vida de forma alegre e leve. O título de O Sétimo Selo
referencia o 8º capítulo do Apocalipse, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E o cenário escolhido para a história foi a Europa do século XIV, século considerado o marco da decadência do sistema feudal. Foi neste século que teve lugar a crise agravada pela Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, pela peste negra que dizimou 1/3 da população europeia e pela fome no continente. Se juntarmos essas 3 grandes crises com a morte, temos a perfeita representação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em História da Morte no Ocidente, o historiador Philippe Arié expõe a morte e a relação entre ela e o homem em cada época da história. Para ele, é visível a preocupação, no século XIV, em esculpir com grande realismo as feições dos mortos enquanto ainda estavam vivos, de forma a perpetuar suas memórias em forma de retrato. É também durante esse período que temos início a uma tendência de uma morbidez e também uma reflexão sobre a morte, revelando uma maior consciência da precariedade do corpo humano. Já no século seguinte, o século XV, a morte passa a estar mais ligada à morte física, à podridão e ao macabro. Inegável é que em nenhuma outra época da história ocidental, como a do declínio do período medieval, se deu tanto valor à ideia e ao pensamento sobre a morte. Bergman escolhe contar sua história, nos apresentando um cavaleiro, interpretado por Max von Sydow, que faleceu este ano aos 90 anos, e o seu escudeiro, interpretado por Gunnar Bjornstrand, que acabam de voltar das cruzadas e, ao retornarem, encontram um país destruído pela peste negra. É então que o cavaleiro se encontra com a morte pela primeira vez e decide propor um acordo, uma partida de xadrez que valeria sua própria vida. A morte aceita e, enquanto jogam, o cavaleiro segue vivo. Ao longo da história, conhecem artistas de teatro, ladrões, padres e a morte o segue por onde passa. Todos os personagens contribuem para a narrativa e Bergman usa sua história para dar vazão à sua procura pela confirmação de sua fé. Os artistas representando a importância das artes, da pureza e ingenuidade. O cavaleiro na busca pela prova de que existe um Deus ou algo maior olhando por nós. E, na contramão, seu escudeiro, que constantemente atesta que o sentido da vida está no plano material e que não existe um além, um paraíso pós-morte. Em Imagens, de 1996, Bergman justifica a existência de O Sétimo Selo, afirmando que a época do filme vivia com restos de uma fé que detinha quando era criança, com uma ideia ingênua de salvação pós-morte, como representada no personagem do cavaleiro. Ao mesmo tempo, se via pensando como o ser humano tem em si mesmo sua própria santidade, que é mundana, que é laica e que não se explica para fora deste mundo material. E isso é representado no filme pelos personagens atores Geoff e Mia. A partir dessa mescla de percepções e convicções, ele insere no filme esse resto de fé infantil, com a concepção racional da realidade. No livro, o sueco relata ainda que quando fez o sétimo selo, as orações eram rotina em sua vida e um ato completamente natural. Ao longo da produção de sua obra, conseguiu se ver através de um espelho e quebrou essa herança vinda de seu pai. Na cena final, Bergman escolheu representar a dança da morte, a dança macabre, com seus atores, uma alegoria da universalidade da morte, a união perante o fim inevitável. Nas palavras dele, o sétimo selo representa um medo insano de nos encontrarmos com ela. Esse medo é a relação católica-cristã ocidental com o fim inevitável. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, apesar de ser um tema um pouco mais difícil da gente falar, ainda mais nesse momento atual que a gente se encontra, que o cinema consiga fazer com que a gente continue pensando, fazer com que a gente analise criticamente as coisas, que seja uma porta para a reflexão, mesmo com esses temas complexos como é o tema da morte. E mais do que isso, a gente deseja que ele seja o refúgio sempre para as pessoas, sempre que as coisas ficarem difíceis e doloridas. Sim. E se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, recomendamos que você se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito no canal do Cinemascope no YouTube. E você também pode nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente está presente lá no Instagram com conteúdos exclusivos e também temos um grupo no Telegram onde diariamente a gente manda notícias, filmes que entraram gratuitamente no streaming e outras informações relacionadas ao mundo do audiovisual que são relevantes, né? A gente tem essa comunidade bem forte por lá. Então todos esses links vão estar aqui na descrição. Se você quiser continuar esse papo, pode encontrar a gente por lá ou aqui nos comentários também. Então é isso, pessoal. Um beijo. Até breve. Até mais. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver.
Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.